O mês de maio marcou os 40 anos de uma história em quadrinhos que revolucionou os gibis de super-herói e deu origem a um filme fraco e a uma série sensacional. Antes de falar sobre Watchmen, eu quero te convidar a se inscrever no canal de GZH no YouTube. Aproveita e ativa o sininho, dá a tua curtida e deixa o teu comentário também. Watchmen é uma HQ da DC que foi produzida por 3 quadrinistas ingleses, o roteirista Alan Moore, o desenhista Dave Gibbons e o colorista John Higgins. Originalmente foi publicada como uma minissérie em 12 partes, lançadas nos Estados Unidos a partir de maio de 1986. No Brasil, está desde 2009 no catálogo da Panini, que já relançou a obra em diversos formatos. Ao lado de Batman, o Cavaleiro das Trevas, que também comemora 40 anos em 2026, Watchmen mudou tudo nos quadrinhos de super-heróis. As duas histórias têm pontos em comum. Se passam numa realidade alternativa dos Estados Unidos, apresentam personagens envelhecidos, amargurados e dúbios, mostram a imprensa como sensacionalista e manipuladora, são violentas e refletem o medo de a Guerra Fria travada entre os americanos e os soviéticos evoluir para o apocalipse nuclear. Mas Watchmen é muito mais complexa. Não à toa, rompeu fronteiras, recebeu um troféu no Hugo, um prêmio tradicional da literatura de ficção científica, e foi o único gibi numa lista da revista Time com os 100 melhores romances publicados entre 1923 e 2010. A trama imagina como seriam os super-heróis se eles realmente existissem. Alan Moore acrescentou às aventuras do gênero discussões políticas, dramas existenciais, conceitos da física nuclear e debate sobre as consequências do vigilantismo. O Moore também adicionou complexidade à própria forma narrativa, alternando bastante o passado e o presente e adotando uma porção de recursos metalinguísticos, como o gibi Contos do Cargueiro Negro, fichas policiais, laudos médicos, uma série de TV e trechos de uma autobiografia. São histórias complementares e interligadas que espelham os temas principais, as angústias dos personagens e até o destino do mundo. É por isso que muita gente sempre achou o Watchmen uma obra infilmável, mas o diretor Zack Snyder resolveu encarar o desafio e em 2009 lançou Watchmen, o filme, que atualmente pode ser visto no Mercado Play ou alugado no Amazon Prime Video, no Apple TV, no Google Play e no YouTube. O filme comprime as cerca de 460 páginas de Watchmen em 2 horas e 40 minutos de duração. Embora faça uma mudança significativa no final, o filme é bem reverente aos quadrinhos, reproduz cenas e diálogos e consegue resumir 40 anos de história na estilosa sequência dos créditos de abertura, que é embalada por um clássico do Bob Dylan. As cenas mostram eventos fictícios e também inserem os personagens em momentos históricos, como o lendário beijo de um marinheiro em Nova York no fim da Segunda Guerra Mundial, o assassinato do presidente Kennedy e a chegada do homem à Lua. A trama se passa em 1985, quando o presidente Nixon, depois de ter vencido a Guerra do Vietnã, já está no seu 5º mandato na Casa Branca. O mundo vive à beira de um conflito nuclear entre Estados Unidos e União Soviética, e os heróis foram forçados a se aposentar depois que voltaram à sua violência contra o povo na falta de vilões tradicionais. Só continuam em ação o Comediante, uma espécie de Capitão América barra pesada, e o Dr. Manhattan, o único com superpoderes, um super-homem a serviço do governo americano. A morte brutal e misteriosa do Comediante acende um alerta num vigilante que segue nativa, mas de forma clandestina. É o Rorschach, personagem que é como uma versão pobre e totalmente sociopata do Batman. O Rorschach acredita que existe um plano para matar os antigos heróis. Então, ele procura os seus ex-colegas, o Dr. Manhattan e a sua esposa, a Laurie, a espectral, o Dan Dreiberg, o Coruja, personagem na crise de meia-idade, e Adrian Veidt, o Ozymandias, que hoje é um mega empresário brilhante e egocêntrico. As investigações vão trazer à tona traumas do passado e uma conspiração que ameaça o futuro da humanidade. Apesar de manter a essência da história original e de reproduzir cenas dos quadrinhos, Watchmen, o filme, é um filme fraco. O Zack Snyder é um diretor com mão muito pesada para lidar com a sofisticação narrativa do Alan Moore. O Snyder matou a alma do HQ ao transformar o labirinto do Moore numa linha reta, talvez pensando no grande público. Não deu certo. O filme foi um fracasso de bilheteria, porque custou entre 130 e 150 milhões de dólares e arrecadou só 185 milhões. Mas o pior não é essa simplificação. O filme falha miseravelmente porque o diretor não entendeu os quadrinhos. O Alan Moore vê os super-heróis como sujeitos radicalmente humanos, cheios de problemas psicológicos
e com moral duvidosa e ética questionável. O Zack Snyder vê os super-heróis como deuses. Daí, enche o filme com cenas de pancadaria que fogem completamente do tom do gibi. O Snyder abusa na estilização, tenta transformar qualquer coisa num momento épico e pinta a violência como uma coisa elegante, entre aspas. Só que ele confunde elegância com cafonice. O filme talvez fosse menos longo se não tivesse tantas cenas em câmera lenta. 10 anos depois do filme, em 2019, enfim, Watchmen ganhou uma adaptação à altura. Não à toa, a minissérie Watchmen, que está disponível na HBO Max, conquistou 11 prêmios Emmy, incluindo as categorias de melhor minissérie, melhor atriz, com a Regina King, e melhor ator coadjuvante, com o Yahya Abdul-Mateen II. Com 9 episódios, a minissérie foi desenvolvida pelo Damon Lindelof, um dos criadores do seriado Lost. Nos extras do DVD de Watchmen, ele definiu a obra como uma fanfic muito cara. Era uma piada para a plateia de uma convenção de cultura pop, mas toda piada tem um fundo de verdade. A minissérie é mesmo uma ficção feita por um fã. Ele parte dos eventos e dos personagens do gibi para contar uma nova história, na qual espelha situações e espalha referências. Se a HQ Watchmen perguntava como seria o mundo se os super-heróis realmente existissem, a minissérie Watchmen pergunta como estaria o mundo 30 e poucos anos depois de tudo aquilo que foi mostrado nos quadrinhos. Só que o Lindelof não deixa a porta aberta apenas para quem conhece a HQ. Sim, a leitura prévia vai enriquecer a experiência audiovisual. Será mais fácil e divertido captar as citações, como a chuva de lulas e o nome de um senador aspirante à Casa Branca, assim como algumas cenas vão ter um significado ou um impacto maior. Mas a minissérie Watchmen foi muito feliz em elaborar uma trama central nova e contemporânea. Fiel ao espírito do quadrinho, o Lindelof e o seu time de roteiristas refletem sobre um tema incandescente: o recrudescimento dos grupos supremacistas brancos e dos episódios de violência contra negros nos Estados Unidos, que esquentaram ainda mais o caldeirão das tensões raciais naquele país. O Watchmen da HBO Max começa com a reconstituição de um capítulo tão traumatizante quanto esquecido e escondido da história do racismo americano: a chacina da chamada Wall Street Negra, na cidade de Tulsa, no Oklahoma, em 1921. O rico distrito de Greenwood foi destruído por uma multidão branca, incluindo membros da Ku Klux Klan, e mais de 300 negros morreram. Sob o silêncio de políticos e da imprensa, o terrível recado dado aos negros foi praticamente apagado dos registros locais, estaduais e nacionais. Foi somente em 1996 que o massacre de Tulsa virou alvo de uma investigação formal no estado do Oklahoma. Filho de uma mãe judia e de um pai com ascendência escandinava, o Damon Lindelof sabia que não era dele a história a ser contada. Então, ele se cercou de gente com mais lugar de fala, como o diretor Stephen Williams e os roteiristas Cord Jefferson e Crystal Henry, todos negros, a exemplo de 4 dos principais atores: a Regina King, o Yahya Abdul-Mateen II, o Louis Gossett Jr. e o Jovan Adepo. Eram pessoas que, nas suas palavras, poderiam lhe dizer: não faça assim, faça desse outro jeito. De 1921, vamos para os dias de hoje. O presidente dos Estados Unidos é o ator Robert Redford, que está no poder há 30 anos e tem uma política de reparação para os negros. Nesse mundo, a polícia usa máscara. A explicação para isso surge ao longo da história, mas sem dar spoiler, vale dizer que, além de tornar tênue a linha que separa policiais, vigilantes e criminosos, a prática retoma o debate da HQ do Alan Moore sobre por que uma pessoa esconde o rosto do mundo e que tipo de comportamento pode ser desencadeado por isso. A protagonista, encarnada pela Regina King, é Angela Abar, uma mulher de 40 e poucos anos. Casada e com 3 filhos, ela aposentou a farda policial, mas segue atuando junto às forças da lei de Tulsa como a mascarada e encapuzada Sister Night. Nem ela, nem os seus colegas uniformizados, como o Looking Glass e o Pirata, existiam nos quadrinhos. Também é novidade a ameaça que enfrentam, a 7ª Cavalaria, um movimento aos moldes da Ku Klux Klan que prepara um grande ataque. A diferença em relação à organização racista da vida real é que, em vez do capuz branco e pontudo, os seus integrantes adotaram a máscara do Rorschach, ou seja, o Lindelof percebeu o que muitos leitores não viram
ou fingem que não viram que o Rorschach é um extremista, um reacionário. Ao redor da Sister Night gravitam os outros núcleos narrativos. Dado como morto, o arrogante e maquiavélico bilionário Adrian Veidt, Ozymandias, agora está recluso num castelo encravado numa paisagem idílica. Will Reeves é um homem em cadeira de rodas cujo passado está ligado ao massacre de 1921. A Laurie Blake, que antes era espectral, agora é uma investigadora do FBI enviada a Tulsa após um crime chocante. Sobre todos paira a sombra do Dr. Manhattan, o John para os íntimos. O Deus Azul se cansou da humanidade e se exilou em Marte, para onde as pessoas mandam recados gravados em cabines telefônicas como se fossem preces aos céus. Um dos poderes do Dr. Manhattan é chave para a fruição de Watchmen, a capacidade de experienciar passado, presente e futuro simultaneamente. Como o gibi, a minissérie tem idas e vindas no tempo, revisita cenários, acontecimentos e personagens, faz surgir simetrias e contrastes. E se os contos do Cargueiro Negro são a HQ dentro da HQ, o American Hero Story é o seriado de TV dentro do seriado de TV. Mas o Damon Lindelof não vive só de mimetizar o Alan Moore. A sua fanfic muito cara também se revela artisticamente ambiciosa e relevante. O mergulho na memória, ou melhor, a reinvenção de um personagem mais obscuro do gibi, o Justiça Encapuzada, permite à minissérie se debruçar sobre os mecanismos do racismo, sobre as máscaras sociais que os negros vêm-se obrigados a vestir em nome da aceitação, e sobre a hipocrisia de brancos que só encampam uma luta alheia até o ponto que lhes interessa. Nesse mesmo mergulho em que passado, presente e futuro se misturam nas cenas, o Watchmen pergunta sobre quantos heróis negros estão escondidos sob a história oficial e afirma: os traumas da escravidão passam de geração a geração. A dor e a raiva não se curam escondidas. Estabelecendo uma conexão com o massacre de Tulsa e um diálogo com o movimento Black Lives Matter, o personagem Will ensina: feridas precisam de ar. Eu fecho o vídeo com uma curiosidade. Avesso a Hollywood, o Alan Moore exigiu que o seu nome não aparecesse nos créditos do filme e da minissérie. Aliás, ele fez o mesmo com as adaptações de A Liga Extraordinária, Do Inferno e V de Vingança. Mas eu aposto que, pelo menos às escondidas, ele acabou assistindo ao Watchmen da HBO Max. E tu, já leu os quadrinhos? Viu o filme e a minissérie? O que tu acha de Watchmen? Conta pra gente nos comentários e até o próximo sábado.